Olá, queridos. Boa noite. Estamos iniciando. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos iniciando essa nossa primeira live, abrindo a nossa campanha do Setembro Amarelo. Vamos convidar aí mais pessoas para estarem com a gente. Já vou convidar aqui, chamar aqui nossa convidada especial. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Dando início à nossa live. Sejam muito bem-vindos. Já estou chamando a nossa convidada especial. A gente está iniciando hoje a nossa campanha do Setembro Amarelo aqui no Projeto Ressurreição. Estamos preparando tudo com muito carinho. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre autocuidado. Então, você que já está com a gente, eu queria que você convidasse outras pessoas para também estarem aqui conosco nesse bate-papo. Tá tudo certo? Eu acho que eu já convidei. Jane, você já recebeu o convite? Ah, acho que foi. Oi. Olá, eu não sei o que está acontecendo. Será que vou te convidar de novo, então, hein? Vamos lá. Vou enviar um convite aqui de novo para a Jane. Jane é a nossa convidada da live. Vai dar tudo certo, gente, em nome de Jesus. Eu não estou conseguindo virar a. A câmera. Ah! Aleluia. Então, agora deu certo, né, Jane? Tá me ouvindo direitinho? O seu. Eu acho que seu áudio não tá chegando por Tá me aqui. ouvindo? Será que é... Ah, agora foi, agora foi. Ah, olha, deu uns interferênciazinhas aqui. Eu não conseguia virar, digo, Vamos. oxi. Então, Vai. boa noite, Carol. Uma honra vir estar aqui com Boa você, né? Com noite, Jane. vocês que Seja estão chegando bem-vinda. também. Obrigada. Muito bom ter você aqui. Tenho certeza que vai ser um tempo muito precioso de aprendizado, de crescimento, né? Esse é o nosso Amém. objetivo. E eu queria pedir para quem já chegou para convidar também outras pessoas para estarem conosco. Quanto mais pessoas, né, a gente tiver ouvindo o que vai ser conversado aqui, compartilhando essas informações, a gente sabe que vão ser vidas sendo alcançadas e abençoadas. Então, vai distribuindo aí o aviãozinho e convidando mais pessoas. A Luana já chegou. Foi, Luana é chegou. nossa líder do Projeto Ressurreição. Eu tenho a alegria de estar me juntando ao projeto esse ano e tem sido um tempo muito especial poder contribuir para esse projeto. Então, nós vamos iniciando. Tá bom, Jane? Pode ser. Então, vou apresentar a Jane, gente. Jane é a nossa convidada especial de hoje. Jane é a nossa irmã em Cristo. Ela é psicóloga clínica, também é professora do Rema, serve na Igreja Verbo da Vida, ela é lá de Garanhuns, em Pernambuco. Isso. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre autocuidado, a importância do autocuidado, ferramentas, enfim. A gente quer fazer mesmo um bate-papo, Isso. né, bem legal. E aí, enquanto o pessoal está chegando, né, a gente vai conversando um pouquinho, e aí eu queria que você falasse também, Jane,
falasse um pouquinho de você, né? Contasse um pouquinho, se apresentasse. Eu só dei a introdução. Eu queria que você falasse um pouquinho também. Ô, Carol, então, primeiramente queria agradecer, né, mais uma vez, Luana está aí comentando, né, ao convite de Luana do Projeto Ressurreição, né, para estar aqui, a gente conversando, já tem essa parceria, e poder contribuir é sempre uma honra, né, então quero agradecer mais uma vez a confiança e o convite. E agradecer a todos também que estão por aqui, estão chegando, né? E todos também que contribuem com esse projeto. Sempre gosto de dizer que é um projeto bem relevante e eu fico bem feliz de ver, né, os frutos que tem, né, aí na região de vocês. Mesmo sendo de Garanhuns, é sempre bom ver o que o Senhor tem feito através da vida de vocês. E como o Carol falou, né, o pessoal me chama de Jane, meu nome é Jane Clécia, mas a maioria chama Jane mesmo. Eu sou aqui, na verdade não sou de Garanhuns, mas já me considero de Garanhuns, eu sou de Arco Verde e vim aqui para Garanhuns em 2010 e já estou aqui há 12 anos, né, servindo na Igreja Verbo da Vida aqui de Garanhuns, debaixo da liderança do pastor Abimael e Giovana, né? E aí servi algumas coisas da igreja, né? Já servi quase em todos os departamentos também. E continuo hoje servindo, né? Servindo e contribuindo onde o Senhor nos planta, né? Onde nos coloca. Jane é patrimônio do projeto. Luana está dizendo aqui. E aí, hoje, né, como ela também falou, eu ensino também no Rema. E é uma honra também ensinar a palavra e estamos aqui hoje para falar de autocuidado, né? Claro que trazer essa parte do conhecimento da área da psicologia, que eu também soube que Carol é formada, também é psicóloga, eu digo, então bora conversar e agregar a vida das pessoas também nesse sentido, mas também mas também falar do âmbito da palavra, né? Porque nós estamos aqui como cristãs, né? Como ela também ensina no Rema, né, como mulheres de Deus, para abençoar a vida de pessoas que estão aparecendo aí na live. Eu acredito que vai contribuir muito, né, para a sua vida. E aí queria incentivar mesmo você a poder compartilhar. E, Jane Clécia Chica, Luana, para, tá tirando minha atenção. E poder, né, compartilha aí para que mais pessoas possam estar aqui conosco, né, e serem também acrescentadas. Mas é isso, e estou aqui com expectativas para o que a gente vai conversar e compartilhar essa noite. E é uma honra também, um prazer conhecer você, viu, Carol? Amém. Eu tô nova aqui, né? Na verdade, estou nova em Campina Grande. Sim. No Projeto Ressurreição. Esse tem sido um ano também bem especial. Eu sou de Volta Redonda, né, no interior do Rio. E me mudei para cá para fazer a escola de missões. Já conhecia, né, a Luana, e aí a gente estabeleceu também essa parceria, né, poder servir aí ao Projeto Ressurreição, que tem sido, mesmo assim, né, no meio dessa grande correria que é esse ano, né, de escola de missões, mas tem sido muito bom, e principalmente nessa questão, né, Jane? A gente vem trocando uma ideia em relação à importância mesmo da gente ter esse espaço dentro da igreja, dentro de uma iniciativa como o Projeto Ressurreição, para falarmos de saúde mental, né? Para misturarmos mesmo isso com a palavra de Deus. E é possível a gente ter as ferramentas da psicologia e caminhar na palavra. Então, é muito legal a gente ter esse espaço. Até porque Deus, ele fala sobre saúde mental, a palavra fala sobre saúde mental. E se a gente analisar bem a palavra de Deus, a Bíblia, né, com esse olhar, a gente vai ver que o Senhor fala de psicologia. Agora, a psicologia que Deus fala é diferente da psicologia ciência que a gente conhece. Então, psicologia o quê? É o estudo da alma. Então, Deus, ele traz e ele deseja mesmo que a gente ande em saúde em todas as áreas, né? E aí eu gosto sempre de falar, será mesmo que Deus se importa com a minha saúde mental? Né? Com certeza, né? Quem nos deu a mente, quem nos deu a alma foi o Senhor. Agora a gente sabe que a gente não pode viver, né, nela, porque ela faz parte ainda da nossa carne, né? É uma área da nossa vida, da nossa vida que eu falo, porque nós somos um ser com diversas esferas, né, em 3 dimensões, e a alma
é uma parte dela e é uma parte que ainda não está salva. O espírito foi recriado, mas a alma ela é continuamente salva, continuamente renovada e pela palavra de Deus. Sim. Então é necessário a gente ter realmente uma atenção maior para a nossa alma, né? Porque ela é ganha todos os dias. Então Deus, ele também Sim. fala de saúde mental, né? Ele que, na Com verdade, certeza. tudo se originou nele. Agora sim, claro que com a queda do homem, né, a nossa alma ela não está em nossas emoções também como ela foi originalmente criada. E aí por isso que é necessário a gente cuidar, né? A gente está falando de cuidado, de cuidar bem dessa área, né? Até para que nós possamos exercer uma espiritualidade sadia, né? Sim, sim. Você concorda? Com certeza. Na verdade, né, eu costumo também dizer, quando a gente tem as oportunidades, né, tanto de ministrar, de conversar, nós não vamos atingir a plenitude do propósito que Deus tem para a nossa vida se Sim, as nossas emoções não estiverem alinhadas, né, se as nossas emoções sim, não estiverem saudáveis. sim. Então, a gente não precisa demonizar, né, a nossa alma. A nossa alma Isso, nos foi dada por Deus. Ela só precisa, como você disse, né, com a queda do homem, a alma também foi afetada. Mas nós isso. temos ferramentas pela palavra e graças a Deus também por sabedoria que Deus dá aos homens para que a gente tenha ferramentas dentro da psicologia, por exemplo, para avançarmos, né, para vivermos de uma Sim, forma plena e podermos cumprir o nosso propósito. Então isso é isso que a mesmo. gente deseja, né? Na verdade, a gente está aqui hoje, a gente está organizando essa campanha do Setembro Amarelo porque nós acreditamos que cada pessoa nasceu com um propósito. Quando Deus nos Uhum. criou, Ele nos criou com um propósito. Então, nós queremos mesmo assim levar para cada pessoa que está ouvindo essa live, vai nos acompanhar ao longo desse mês de setembro, ferramentas, conhecimento, oração, né? O Sim, compartilhar mesmo do nosso coração, para que essas pessoas possam alcançar a plenitude do que Deus tem para elas. Então, esse é o nosso amém. papel, para isso que a gente está aqui. Amém. Bom, Jane, então eu queria começar, né, de fato, assim, entrando no tema, tem outras pessoas chegando, mas a gente vai dar início aí, né? Já estamos, né? Mas, assim, Uhum. entrando mais diretamente, o nosso tema é autocuidado. Eu, particularmente, gosto bastante desse tema, acho que a gente tem muito a Sim. falar sobre isso. E para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é autocuidado, né? Como é que a gente poderia definir autocuidado? Bem, primeiro a gente precisa olhar para o que é o cuidado, né? E cuidar diz de ações que podem ser no sentido de alerta, de preservação, né? De preservar algo, também de gentileza, vamos dizer assim, né? De amor também, né? Por que não dizer de amor? Então, quando a gente fala de autocuidado, é todas essas ações voltadas para nós mesmos. Então, são atitudes de cuidar de si, né? São ações que nós fazemos para cuidar de nós mesmos. Né? E aí sim, também nesse sentido de praticar gentileza conosco, né? De estar em alerta em algumas questões, de ter ações que agem nesse sentido de preservar nossa vida, nossa saúde, nossa integridade, né? Então, mais nesse sentido. Então, autocuidado, e é interessante quando a gente fala de autocuidado, algumas pessoas pensam, não só na igreja, que a gente vê que na igreja tem um pouco desse receio, mas de uma forma geral as pessoas acabam confundindo o autocuidado com o egoísmo, né? E são Exatamente. coisas Uhum. distintas, não são a mesma coisa. E eu sempre gosto de trazer clareza, né, a respeito disso. Eu costumo dizer que a pessoa que ela cuida de si mesma, ela anda em sabedoria, né? Ela É está cuidando de si verdade. mesma, ela está andando em sabedoria, que é cuidar de si. E se eu cuido de mim mesma, no sentido de promover, sabendo que se eu não estiver bem, eu não vou poder oferecer o melhor que eu sou, o que eu tenho para as pessoas que eu amo, que se relacionam comigo, para os trabalhos onde eu estou inserida, né? Uhum. Se eu não estou bem, ou se eu não estou ok, eu não consigo fazer nada.
Então, quando a gente tem esse olhar de cuidar de nós mesmos, com esse intuito de oferecer o melhor para o outro, então a gente já quebra essa ideia de egoísmo, Sim. né? Que o egoísmo é você estar centrado em si mesmo, você ignora todo o resto, ignora as pessoas e você é o centro. Está muito relacionado também àquela ideia que a gente muitas vezes vê, que é o narcisismo, né? Que é um amor excessivo por si mesmo. Então, o egoísmo é isso, né? Você tá no centro e ter essa, digamos que uma certa idolatria de si, né? Sim. E ignora todo o resto, inclusive até mesmo Deus. Mas quando você olha para a questão do autocuidado, é totalmente diferente. É uma atitude de sabedoria, né? De preservação da vida, né? De preservação da saúde, de cuidar de si, para que possa oferecer o melhor para o outro. Porque se a gente não estiver bem, a gente não vai poder exercer, inclusive, o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Né? Então, se a gente não está bem na nossa alma, se a gente não está bem no nosso corpo, se a gente não está bem na nossa vida espiritual, a gente não vai poder fazer nada para o outro. Né? Então, cuidar de si, eu gosto de dizer que ela é uma premissa básica da vida. Né? É algo que nos norteia em todos os sentidos, né? Com relação à nossa vida. Então, eu sempre gosto de trazer essa clareza, porque algumas pessoas, né, têm essa dúvida, esse receio com relação ao egoísmo, né? E principalmente quando a gente fala no contexto de igreja, mas eu vou cuidar de mim, eu vou ser gentil comigo, e isso aí não é egoísmo, não. Não, a Bíblia também fala sobre amar a si mesmo, né? E amar a si mesmo é diferente de idolatrar a si mesmo, são coisas distintas, né? E aí, se você quiser, você pode comentar também um pouquinho a respeito disso, fica livre, a gente tá aqui no bate-papo, né? Mas... sim? Essa perspectiva, né, Jane, que você está trazendo, assim, de o cuidar de si, na verdade, é quando eu decido cuidar de mim, em todos os sentidos, né? Emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Aqui a gente está mais numa perspectiva das nossas emoções. Eu estou pensando no outro também. Sim, porque sim, se eu consigo exercer um autocuidado e estar em equilíbrio e estar, né, em plenitude, aí o meu propósito se cumpre e eu alcanço outras pessoas. Então é bem legal para a gente quebrar esse biscoito, né? Como a gente costuma Isso, brincar. e eu sempre quando... Ui, desculpa. Não, e eu sempre quando estou falando sobre isso, né? Eu sempre lembro da analogia que muitas pessoas gostam de usar, e eu sou uma delas, que é a da máscara de oxigênio, quando você está lá no avião, né? Em caso de despressurização, você deve colocar primeiro sua máscara para poder você ajudar a pessoa que está do lado. Porque se você não coloca aquela máscara, que é uma atitude de autocuidado, né, você não vai conseguir estar bem para ajudar o outro. Então, os dois vão morrer no meio do caminho, né? É verdade. Então, é nesse sentido. Então, o autocuidado, ele é um princípio mesmo, um princípio norteador da vida, no sentido de preservação. E a gente, olhando para a Bíblia, a gente vai encontrar, sim, algumas coisas relacionadas ao autocuidado, e Deus dando instruções através da palavra, né, de como a gente pode cuidar da nossa vida em diversos aspectos, né? Na nossa vida espiritual, familiar, nos relacionamentos, nas nossas emoções. E eu gosto de dizer que a Bíblia ela tem instrução para tudo, né? Não é só um livro, não é um livro de contos, como algumas pessoas dizem e conhecem, mas é a verdade. E é uma verdade que nos liberta, ela é a verdade absoluta, é o próprio Deus revelado. Né, revelado, que se revela a nós, que nos liberta e nos ensina a andar em sabedoria e cuidado em todos os aspectos da nossa vida, para que a gente possa cumprir cabalmente, né, aquilo que Ele mesmo projetou para nós. Como você falou, e essa live, um dos propósitos dela, né, o título da live é o autocuidado como prevenção da vida e da saúde. Né? Então, quando a gente fala de prevenção, de cuidar da vida e da saúde, isso é totalmente bíblico, isso é totalmente divino, porque Deus é o Deus da vida. Na verdade, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, todas as ações que a gente pode ver, né, que vão nesse intuito de preservar e de cuidar daquilo que Deus deu, porque a vida é dom de Deus, né? Nós estamos aqui, foi um projeto divino, né? Deus quem decidiu, que é o autor da vida, Ele escolheu que nós viéssemos, né? Que nós viéssemos para cá, e aí Ele já tinha um
propósito para nós, né? Ele não nos trouxe e aí ele disse, pronto, agora vou criar um propósito para ela. Não, não é assim. Ele criou um propósito e disse, para esse propósito, para essa missão, eu quero que venha Carol, né? Eu quero que venha Luana, eu quero que venha Júlia, que está aí na live, enfim, todos aí que estão chegando. Então tem um propósito, e quando a gente fala de autocuidado, é algo que também a gente pode entender que é algo divino, né? Não é algo só natural, não é algo só do homem, né? Humano, que eu quero dizer, né? Mas é algo divino mesmo. E, Jane, já que a gente começou, né? Você já entrou um pouquinho nessa questão da Bíblia, né? E a Bíblia também traz para a gente instruções a respeito disso. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. O que a Bíblia fala para a gente, né? A respeito de autocuidado? Existem instruções específicas sobre isso na palavra? Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho sobre isso. Certo. Geralmente eu sempre lembro de cara de 1 Timóteo 4, quando o apóstolo Paulo ele fala com Timóteo, né? E ele dá uma instrução muito pertinente, né, e sábia a Timóteo. Ele diz, primeiro, Timóteo, cuida de ti mesmo, depois da doutrina, né? Então, antes mesmo da gente cuidar dessa questão intelectual ou até mesmo espiritual, ele diz, cuida de você mesmo. E esse cuidar de si mesmo, que é o autocuidado, né, é em todos os aspectos. Cuida de ti mesmo, a gente pode entender, né, que o autocuidado ele engloba diversas ações, né? Cuida da tua saúde, cuida da tua alma, cuida do teu espírito, cuida das tuas relações, cuida também da doutrina, cuida também, né, daquilo que eu confiei a você para fazer, né, como um serviço, né? Então, eu sempre lembro desse texto e também está muito relacionado. Quando eu leio, eu sempre lembro também dessa questão da máscara de oxigênio, né? Cuida de si mesmo, para você poder cuidar de tudo aquilo que eu desejo, que eu planejei e que eu confiei a você. Então, primeiro esteja bem, para que você possa também fazer o bem, né, a outras pessoas. E lembro também, né, que cuidar de si mesmo, como eu disse, é prevenir e promover a vida, e prevenir e promover saúde. E Jesus, ele disse, né, no livro de João 10, que ele nos deseja, ele veio para nos dar vida e vida abundante, vida em abundância, vida plena. E a abundância é fartura, né? A gente também pode ver na palavra, se não me engano, lá no livro 1 Pedro, que diz, né, faço votos por tua prosperidade e saúde, né, assim como é próspera a tua alma. Então, Deus, ele deseja que a gente ande em prosperidade em todas as áreas. Sim. E ali ele foca a alma. E prosperidade é ter uma boa jornada. Então, Deus deseja que nós tenhamos uma boa jornada aqui. Nós temos uma eternidade com Ele, aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, né? Eles têm a eternidade que já começou. Quando a gente recebe Jesus, o Espírito vem fazer morada em nós e nós já temos o eterno, nós já carregamos o eterno, né? Mas aí a gente tem uma vida, tem um propósito a cumprir aqui, e aí o Senhor, ele deseja que a gente vá bem em todas as áreas, né? Eu gosto de dizer que ele quer, né, que a gente ande bem, né? Tenha uma boa jornada, né? Não só caminhe nessa jornada, mas também aproveite a paisagem, né? Aproveite a viagem que está sendo aqui. E quando a gente fala disso, também é falar de cuidado, é falar de saúde mental, né? Que ele deseja mesmo que a gente desfrute da vida. Eu gosto sempre, lembro de Joyce Meyer, que é uma ministra do Evangelho, né? Que tem uma história, um testemunho de vida bem marcante, bem poderoso, né? E principalmente é uma mulher que se levantou muito para falar sobre essa temática de cuidar das emoções, cuidar da alma, não é? E ela fala muito sobre desfrutar a vida diária, né? E Deus tem esse desejo de que a gente não só seja aqueles que fazem algo, mas que a gente desfrute também, né, da vida e daquilo que Ele nos dá diariamente, né? Porque nós não somos máquinas, nós somos gente, né? E apesar de nós termos um serviço e até um labor, né, um trabalho, né, quem trabalha, quem serve em igrejas, né, quem trabalha fora também,
Então, ele não só quer que a gente só viva, né, nessa questão de estar fazendo algo, mas que a gente Sim. também desfrute de todas as maravilhas que ele tem para a nossa vida, né? Isso é vida plena, isso é vida abundante. É verdade. E tem algo interessante, né, gente? Você tocou o autocuidado, que está no tema, né, da nossa live, o autocuidado como mesmo uma ferramenta de prevenção da vida, de Sim, preservação da vida. Porque se existir uma negligência, né, da nossa parte, da parte de qualquer pessoa, em relação a práticas de autocuidado, isso pode, de fato, abrir um caminho para que coisas, né, problemas mais sérios possam vir a acontecer. Então, às vezes, porque nós estamos negligenciando pequenas coisas no dia a dia, essas pequenas coisas vão se acumulando e acabam provocando, muitas vezes, até, né, um problema emocional mais sério, uma questão psíquica mais séria. Então, a gente precisa estar atento para isso, né? Ainda falando da instrução de Paulo a Timóteo, tem uma coisa que eu acho bem interessante nesse contexto, é que Paulo delimita algumas coisas para Timóteo. Ele fala, olha, Timóteo, sim. até a minha chegada, você vai se aplicar à leitura pública das Escrituras. Então, ele coloca algumas tarefas para Timóteo. Então, você cuida de você, cuida da doutrina e foca em fazer isso. E uma questão Sim, que eu acho muito interessante quando a gente pensa em autocuidado é estabelecer os limites, né? Como você estava dizendo, sim, a gente, a nossa vida, né? A gente tem muita coisa para fazer. A gente tem o nosso trabalho, a gente tem o reino de Deus que a gente está envolvido, né? Tantas coisas, tantas demandas, família, lazer que também precisa acontecer. Então é bem sim. importante que a gente crie uma consciência a respeito dos limites, sobre aprender a falar não, né? Estabelecer as nossas Isso, prioridades. isso. Isso, quando você aprende, né? Quando nós Que não aprendemos, é olha, egoísmo, não é, Carol? É autocuidado. exatamente. Porque assim, senão é como um carro que anda e nunca tem manutenção. Uma hora aquele Sim. motor vai pifar. Sim, e assim, eu observo que muitas pessoas acabam adoecendo mesmo, tanto mentalmente como no corpo. Eu nem gosto muito de fazer essa cisão, né, essa separação, porque a gente separa a nível de entendimento, de explicação, mas a gente não é separado, né? A Sim, gente é integral, é um inteiro. Então, aquilo que afeta a nossa mente, afeta o nosso corpo, aquilo que afeta o nosso corpo, afeta a nossa mente, e também aquilo que afeta a nossa mente e nosso corpo, afeta a nossa espiritualidade. Porque se eu não estou bem na minha mente, como é que eu vou exercer, né, o propósito que Deus tem para mim? Eu vou estar ali impedida, né? Se eu sim, tiver algum problema no meu corpo, alguma questão de saúde, né? Então eu não vou poder exercer algumas coisas, vou ficar impedida. Então é preciso mesmo haver um equilíbrio e ter esse estabelecimento e esse não só o estabelecimento dos limites, mas obedecer, né? Honrar, vamos dizer sim, assim, esses sim, limites. Porque se a gente não tem esse reconhecimento primeiro, tem pessoas que nem sabem quais são os limites, né? E os limites eu gosto de dizer que eles não são, porque tem pessoas também que acham que delimitar limites é você ser grosseiro, né? uhum, E também não tem nada a ver com isso, né? A gente precisa de limite, né? Ou nós temos limites, né? Nosso corpo tem limites, nossa alma tem sim, limites, né? E nas relações também existem alguns limites. E quando a gente entende, identifica esses limites e honra esses limites, a gente também está honrando a gente e honrando aos outros. E eu sim, posso até dizer também honrando a Deus, né? Porque exatamente. existem alguns limites que algumas pessoas, era isso que eu estava falando e acabei fugindo um pouquinho, mas está dentro. É que Tá tudo dentro. algumas pessoas têm adoecido por quebrar algumas leis naturais, por quebrar limites, né? E um deles que eu vejo muito é a questão na nossa sociedade, porque nada contra, né? Mas a gente está numa sociedade, num contexto cultural onde existe um imperativo e até mesmo um apelativo exacerbado, né? Da produtividade. Né? E se a gente não Sim, atenta, a gente acaba caindo numa frenesia, num automático e gerando aí ansiedade e outras coisas. Né? E aí a gente, quando
tem essa atitude, né, a gente acaba quebrando alguns limites, né? Tem pessoas que têm diversos trabalhos e acabam não descansando, estão tão ligados no trabalho que têm dificuldade de desligar-se, né, do trabalho. E aí adoece, né? E aí tem problemas com ansiedade, e problemas de estresse, problemas de burnout, problemas, enfim. Né? Não vamos trazer diagnósticos, né? Mas existem algumas coisas que acontecem por quebra de limites, quebra de leis. E aí quando a gente olha para a palavra, né, que a gente está aqui, é do projeto Ressurreição. Quando a gente olha para a palavra de Deus, o que é que Deus diz? A gente encontra que a Bíblia falando, né? A gente sabe que Deus, ele não tem princípio de dias nem fim de existência, ele é autoexistente, né? Ele é infinito, é eterno, né? Então, Deus, ele também não dorme, ele não se cansa, ele não se fadiga. Mas Deus, a Bíblia fala que está registrado que ao criar o mundo, ele estabeleceu um limite. Né? No sétimo dia, você descansa. Né? Diz que Deus descansou. E a gente pensa, né? A gente olha e pensa assim, mas como assim? Se Deus não se cansa, se Ele é Deus. Né? Então, por que isso está escrito? Sentido, não faz sentido. Isso está escrito para nós, porque ele também criou o homem. Né? E Ele estava estabelecendo ali um limite para o homem. Né? Uma lei, olha, depois de você fazer as coisas, né? Você tem ali o seu trabalho, você tem ali sua área de produtividade, mas lembre-se, você precisa descansar. E claro que a gente sabe também que no contexto espiritual, o nosso descanso espiritual é Cristo, né? Mas a gente precisa obedecer esse princípio, que é um princípio, e eu gosto de dizer que os princípios, eles são aqueles que nos mantêm em equilíbrio. Né? E eles preservam a nossa vida. Então, quando esse princípio ele é honrado do descanse, né? E aí existe um descanso para a alma, existe um descanso para o corpo. E às vezes a gente até vai bem no descansar o corpo, quando a nossa perna começa a doer, nossos braços, porque trabalham muito, e aí eu falo de um trabalho braçal, a gente atenta logo porque dói, e a gente, peraí, deixa eu estirar aqui as pernas, deitar aqui um pouquinho, descansar. Mas quando falo de descanso mental, né, as pessoas acabam negligenciando isso. É verdade. Né? E a gente precisa. E muitas vezes o descansar mental não é você ficar ocioso, que as pessoas pensam, pronto, descansar, eu vou ficar deitada eternamente em berço esplêndido, pegar uma rede, uma água de coco, ficar aqui. Não, não é isso. Às vezes o descanso mental, né, é você sair e conversar com um amigo, é você fazer algo que foge totalmente daquilo que você já está habituado a fazer, mas que é uma atividade, isso, que é uma atividade que te dá prazer. Então, quando você faz essas coisas, você está depositando em você mesmo, que é o autocuidado, é você depositar em você mesmo. Porque se a gente só saca, tem um momento, e não faz nenhum investimento, nenhum depósito, tem um momento que a conta não bate, não fecha. O saldo fica negativo. O saldo fica negativo, não vai ter mais devolutivo aí. Então, quando a gente tem atitudes de autocuidado, ações de autocuidado, a gente está fazendo depósitos, investimentos em nós mesmos, né? Então, tem algumas pessoas que têm adoecido, né? Eu não estou falando, nada que a gente está conversando também é uma coisa generalizada, mas que eu observo em alguns contextos, né? Que existe essa quebra, né? Às vezes de leis, né? Dessa questão dos limites, de princípios que acabam nos deixando vulneráveis, né? A enfermidades mesmo. Sim. E é interessante, né? Eu vejo isso na minha prática clínica ou conversando com amigos, né? Eu mesma, em alguns momentos, a gente está, o que você falou, né? A gente está inserido numa sociedade em que a produtividade é algo tão cobrado. O alto desempenho. A gente entra também nessa autocobrança, tem que produzir, eu tenho que fazer, que quando você se permite descansar, não, hoje eu vou realmente tirar esse dia para descansar ou para sair com amigos. É como se por trás daquele descanso você estivesse fazendo até alguma coisa errada. Eu estou aqui agora, fazendo esse passeio, mas eu podia estar lendo um livro, eu podia estar a culpa, né? É a culpa que
A culpa bate na porta, né? Assim, eu poderia estar produzindo. E Sim, aí é uma sim. coisa que precisa, a gente precisa atentar, e quando eu falo da gente no contexto cristão, né, o Senhor também nos tem uma instrução. Ele fala através do apóstolo Paulo, né, em Romanos 12:2, que nós não devemos tomar a forma do mundo. E aí é necessário a gente ficar atento, e quando a gente fala dessa forma, está relacionado ao sistema do mundo, né? E os sistemas são ideias, são culturas, são sofismas, né? Uhum. Ideias falsas, e a gente precisa estar atento, né? Porque tem algumas ideias que não ferem a palavra, mas que se a gente tomar, a gente pode entrar em uma zona perigosa, É verdade. né? E uma delas é essa questão da cultura, né? De se a gente pega, a gente fica, né? Pegando uma coisa, outra, um trabalho, outro. Não estou dizendo que o trabalho ele não tem um lugar, óbvio que ele tem, a gente sabe. Trabalhar é um princípio para prosperar, inclusive, né? Mas a gente está falando aqui no contexto de equilíbrio, né? De limites. Sim, Né? E o equilíbrio ele é um princípio, eu gosto de dizer que ele é um princípio sustentador das nossas vidas, né? Ele sustenta e mantém verdade. nossa vida bem, né? Então, a gente está falando nesse sentido de equilíbrio. E aí, quando não tem esse reconhecimento, a gente toma essa forma, né, do mundo, essa ideia de sempre ter que estar produzindo um alto desempenho, e aí pega um trabalho aqui, pega outro ali, e daqui a pouco você está cheio de coisas e não consegue mais fazer mais nada, porque vai chegar um determinado momento que aí adoece mesmo, né? Uhum. Sim, sim. E aí eu lembro, trazendo para o contexto religioso, né, trazendo para a palavra, eu lembro de Joyce Meyer, que ela disse que teve um tempo que muitas pessoas, ela se percebeu que estava muito cansada. E ela falando com Deus, mas Deus, eu estou cansada, eu estou fazendo muita coisa, estou cansada, né? E eu estou muito ocupada, estou cansada, estou ocupada. E ela diz que desabafando com Deus, né? E aí Deus fala com ela e diz assim: eu lhe chamei para ser frutífera, não ocupada. E Uau! aí ela disse: o que eu estou fazendo errado, né? E aí Deus começou a tratar com ela. Algumas coisas que você está fazendo são bênçãos, não é nada errado. Mas não é algo que eu chamei você para fazer necessariamente. Existem outras pessoas Sim, que é para fazer aquilo. E você está pegando algumas coisas dessas porque algumas pessoas pressionaram, demandaram de você, mas não fui eu. E por isso você está exatamente. cansado, né? Porque quando a gente faz algo que não é diretamente direcionado por Deus, ali não há uma graça. E aí sim a gente vai cansar, né? Então Sim. ela disse que já tinha chegado num estado que ela já estava super cansada, né? E já estava com raiva, né? Dizendo, eu estou muito ocupada, desabafando para Deus. Aí Deus diz para ela, não, eu chamei você para ser frutífera, não ocupada, né? E aí E quando é a gente faz interessante, né? aquilo, sim, só para fechar, quando a gente faz aquilo que Deus nos chamou para fazer, existe uma graça e existem frutos. Mas quando a gente se coloca em uma esfera, em um lugar que as pessoas demandaram de nós, ou a gente mesmo na nossa cabeça não há uma direção divina, vai haver peso, vai haver uma carga, né? E não vai haver Exatamente. fruto, só cansaço mesmo, né? Porque se você É está verdade. fazendo com aquele pesar, não ter frutos, né? E Deus nos chamou para sermos frutíferos. Quase não sai. Mas eu sei falar, continue. Não, Tem um pessoal muito. comentando aqui. Se É, alguém tiver alguma pergunta também pode fazer que a gente lança fala aqui aí. também, gente. Muito interessante esse exemplo que você trouxe, né? Da Joyce Meyer. E assim, eu fiquei pensando em duas ferramentas que a gente precisa trazer para a nossa vida. O autoconhecimento, entender, Uhum. por exemplo, né, nessa Sim, questão de impor limite, sim. eu vou fazer. Por que eu estou fazendo isso? Qual é a Uhum. verdadeira razão? Será que é porque eu penso que só eu dou conta e não quero ceder para uma outra pessoa fazer? Então é Sim, importante entender o porquê de eu estar dizendo sim para algumas coisas e o ser guiado pelo Espírito, né? Que sim. uma das coisas que me mais assim
fez sentido na minha vida quando eu conheci a palavra da fé, né? Eu já era cristã, mas conheci a palavra da fé depois, foi entender que nós somos guiados pelo Espírito. Então, ter esse entendimento é você ser guiado para ser frutífero, para não só ficar ocupado fazendo coisas. E aí, claro, se a gente for fazer coisas e tiver, eu estou com meu coração disponível, disposto para fazer, eu vou fazer. As pessoas vão ser abençoadas, mas o fato de pessoas estarem sendo abençoadas através de algo que eu estou fazendo não significa que é aquilo que Deus deseja que eu esteja fazendo. Então, assim, ser guiado pelo Espírito e desenvolver o autoconhecimento é fundamental para que a gente possa ter, de fato, essa vida frutífera dentro do que Deus estabeleceu para cada um de nós. Isso, e que são coisas que estão interligadas, né? O autocuidado está muito atrelado ao autoconhecimento, né? E quando a gente conhece a gente reconhece esses limites e consegue, né, dizer não. E dizer não não é grosseiro, né? Depende da forma que você diz. Então, tem formas de você colocar, estabelecer os limites, né? E dizer não sem ser grosseiro com as pessoas. Até porque, se a gente fala no contexto da palavra, nós somos aqueles que devem dar frutos, né? O fruto do Espírito, que é amor. E o amor, ele está muito relacionado a ser gentil, né? E se eu sou gentil, eu não vou ser grosseira com o outro, né? Eu não vou ter uma atitude ríspida com o meu irmão, com minha irmã, com o ser humano em geral, né? Então, está muito atrelado ao autocuidado, conhecer-se, né? Conhecer a si mesmo e poder também estabelecer esses limites. E lembrar que todas as vezes que você diz sim para muitas coisas, você está dizendo não para você mesmo, né? E é aquilo que a gente conversou. É diferente o autocuidado do egoísmo. E às vezes as pessoas estão tão nesse pensamento da produção, né? E de estar ocupado, né, com muitas coisas, porque você viver correndo hoje em dia é muito bonito, né? É assim. É uma fala que a gente. Eu tô na correria. Quem nunca? Quem não fala sempre, né? Já. A pessoa te pergunta, não, eu tô na correria, você nem pensou para dar aquela resposta, né? E aí entender esses limites e colocar, né? E cuidar de si. Eu ia falar mais alguma coisa, mas aí acabei me perdendo aqui, mas daqui a pouco volto. Sim, era que não é egoísmo, né? Não é egoísmo. Às vezes as pessoas estão tão imersas nesse pensamento, né? Que aí acaba tendo esse problema de quando é para olhar para si, cuidar de si, fazer algo por si, fica se sentindo culpada, né? Como você estava dizendo, né? Eu devia estar produzindo aqui, eu devia estar fazendo alguma coisa, e essa alguma coisa, a maioria delas nunca é para si mesma, é sempre para o outro. E claro, a gente precisa, né? E a gente falando no contexto da palavra, nós somos aqueles que são bênção, mas o nosso propósito é abençoar, né? Então, nesse sentido, a gente está para servir, né? Mas também a gente precisa cuidar da gente para poder servir bem, né? Servir bem ao outro, com todos os talentos e dons também que Deus nos deu. E aí, quando a gente conhece a gente, né, e começa também nessa comunhão com Deus que nos formou, a gente também vai tendo dele instruções, né, que nos conhece mais do que nós mesmos, né? Nos conhecemos, e ele vai também nos apresentando. É verdade. Coisa boa. Eu estou sendo muito abençoada, gente, dessa conversa. E creio que vocês também, né, que estão aqui com a gente na live. E aí, Jane, eu queria que você falasse também, né, a gente já está começando a caminhar para finalizar, sobre algumas práticas de autocuidado. A gente já tocou, né, em algumas coisas aqui, mas assim, eu queria que você tivesse também a liberdade de trazer mais algumas práticas, alguns conselhos para as pessoas que estão, orientações para as pessoas que estão aqui com a gente, que vão assistir, né, depois dessa live. Como é que eu posso pegar tudo isso que a gente está conversando e colocar isso em prática? Bem, tem algumas coisas que a gente pode pensar de práticas de autocuidado que são bem gerais, né? E outras, elas são bem subjetivas, bem particulares. Aquilo que faz bem para mim,
Não necessariamente é aquilo que faz bem para você, aquilo que eu gosto, não necessariamente é aquilo que você gosta. Por exemplo, uma atitude de autocuidado para mim é ler. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de ler, então ler para mim não é uma obrigação, é um prazer, né? Então é uma atitude de autocuidado e existem, e se você não tem esse hábito, é uma boa coisa a desenvolver, porque além de ser algo que pode ser autocuidado e autoconhecimento, né? No sentido de você estar investindo aí no conhecimento através das leituras, também existem pesquisas que apontam, né, científicas, de que faz bem para o nosso cérebro, né? Diversas áreas cognitivas, a questão da memória, ela melhora, né? E também é bom para saúde mental, porque também exerce essa questão de ser um pouco mais, nos deixar um pouco mais tranquilos, né? Mais calmos. Então, eu particularmente gosto. Mas ao que é mais de atitudes, né? De ações mais gerais, generalistas, fazer uma atividade física é algo que é benéfico, não só para o nosso corpo, mas também para a nossa mente, né? Para a nossa saúde mental. Fazer uma atividade física, claro, manter os relacionamentos com as pessoas que agregam a sua vida, que Deus colocou aí também no teu caminho, né? Então, nutrir essas relações, o afeto, ele faz bem para a nossa saúde como um todo, né? Deixa eu ver mais algumas. Se quiser, pode comentar. Olha, uma coisa que eu acho muito legal, falando dessa questão de prática de autocuidado, é a gente descobrir alguma coisa que a gente goste de fazer, um hobby, né? Ou aprender um instrumento, aprender quem gosta de artesanato, enfim, uma habilidade, né? E se dedicar para desenvolver aquela habilidade. Então é aquele tempo que você vai mesmo, né? Desopilar, você vai ter aquele tempo que gosta de música. Desanuviar. Desanuviar. Então, assim, eu acho bem legal. Sim. E claro, né, a gente pode falar, tem o cuidado das emoções, e aí a gente pode cuidar das nossas emoções em diversos sentidos, claro, com a palavra que nos dá instruções, mas Deus também deu sabedoria a pessoas, né, que estudam, que estão ali, que podem nos auxiliar, né, nesse cuidado das emoções, no cuidado da saúde mental. Então, tem os profissionais aí, né, a psicologia, que pode também ajudar. E como essa live também a gente está falando, tá com essa campanha do Setembro Amarelo, né, a gente também está falando sobre esse tema como prevenção, né, a essa questão do suicídio, né, que é um tema que é tão necessário ser falado, né, é um dos maiores problemas sociais que nós temos hoje, né, e que muitas vezes é tabu. E aí surge essa campanha também com esse intuito, que muitas pessoas pensam assim, mas vai falar sobre suicídio e isso não vai reiterar, né, que pessoas façam isso. Não, muito pelo contrário. Quando a gente fala sobre o suicídio, a gente amplia esse olhar, dá visibilidade a essas pessoas que estão sofrendo, né, que estão em sofrimento psíquico, que estão em sofrimento mental, né, e que muitas vezes acabam ficando mais isolada e com uma série de tabus, e que, né, isso acaba implicando também que elas não consigam pedir ajuda ou não tenham a ajuda necessária, né? Então, quando a gente vem com essa proposta dessa live, de falar sobre essa campanha também, é nesse intuito de prevenção, né? Porque quando a gente cuida da gente em diversas esferas, cuida também da nossa mente, das nossas emoções, a gente não vai chegar num nível, né, de adoecimento, né, que nos implica nesse sentido, né? Mas também, se chegou, existem outras alternativas, né? Existem outros modos de cuidar, né? E cuidar também vem nesse sentido, alguém, né, você que está assistindo, alguém que vai assistir, que está passando por algum problema como esse, né, existem profissionais que podem ajudar, né, você que percebe que tem alguém no seu ciclo de amizades, ou no seu contexto de trabalho, ou de família, ou até igreja mesmo, que você vê que está com algum problema nessa área, dessa ordem, como ajudar uma pessoa que está com uma ideação suicida, como ajudar alguém que está passando por um sofrimento psíquico intenso, né? A primeira coisa que eu gosto de dizer é: seja alguém que acolhe,
né? E aí acolher é diferente de você querer ser o psicólogo da pessoa, né? Porque para nós que temos o conhecimento, que estudamos e que estamos ali nessa prática clínica, já é algo que é difícil, né? Imagine para alguém que não tem esse nível de conhecimento e de sensibilidade para trabalhar com essas questões. Então, acolher é você mostrar para essa pessoa que ela tem com quem contar, né? Que existe um apoio ali, né? E que seja um acolhimento e uma escuta sem julgamento, né? Porque muitas vezes quando essas pessoas falam, né? Porque eu não vejo mais sentido na vida, ou eu acho que seria melhor dormir e não acordar mais, né? Então sempre vem muitas vezes já, e eu sei que em muitos momentos, a maioria deles é uma atitude de cuidado. A pessoa não quer que a outra faça aquilo, então já fala, né? Não pense nisso, não faça isso. Então, para aquilo, para o outro que está ouvindo, né, já vem como algo, né, de julgamento. Então, não julga, acolhe. Né? Seja uma escuta empática, é uma escuta que não julga, né? Que busca não julgar, mas que se oferece ali como apoio, como suporte. Como é que eu posso lhe ajudar? Como é que eu posso contribuir com você? E claro, outra forma muito importante é indicar que essa pessoa procure profissionais, né, capacitados para cuidar dela, né, porque quem está pensando em suicídio, né, está num estado de sofrimento que só vê essa alternativa para lidar com esse sofrer. É um sofrer tão intenso, é uma angústia tão tamanha, né, que a pessoa acaba perdendo mesmo essa perspectiva de continuar, né? Então ela está precisando, e muitas vezes ela dá indicativo, né? Ela fala sobre o assunto, né? Então tem pessoas que dizem assim, mas se fala muito só ameaça porque não quer fazer mesmo, quem quer faz. E não é assim, gente, né? Quem está falando algo é porque está de alguma forma, até mesmo de forma, vamos dizer assim, inconsciente, pedindo ajuda, né? Então, como ajudar essas pessoas? Seja alguém que ela pode contar, né? Mostre-se para ela como alguém que está ali, que acolhe, né? Que escuta, né? Mas uma escuta diferenciada da escuta do psicólogo, né? Não queira ser o psicólogo da pessoa, mas indique também profissionais, e até fala assim mesmo, né? Se é alguém do seu ciclo, alguém que você ama, né, que conta com você e que você vê que tem um pouco de receio de procurar ajuda profissional, porque a gente sabe que em alguns contextos tem pessoas que têm preconceito de procurar um psicólogo, de procurar um psiquiatra, né? Fala sobre o que esses profissionais, como é que pode ajudar, né? E aí isso vai ajudando a pessoa, né, a ir quebrando alguns pensamentos, algumas crenças, né, que estão impedindo com que ela busque essa ajuda, né? Mas aí eu acredito que a forma melhor de ajudar assim, nesse sentido, acolher, escutar e não julgar. Não julgar. Se você não sabe exatamente o que falar, só se mostra ali, né? Mostra-se com cuidado, né? A gente está falando de autocuidado, então seja cuidadoso, né, com esse outro, né, que está apontando ali um sofrimento. Né? E quando a gente está numa situação de sofrimento e de vulnerabilidade, a última coisa que a gente quer é alguém que fique nos julgando e nos apontando. Mas você está assim é por causa disso, mas você está assim é por causa daquilo, né? Ou porque você está assim, você tem tudo, né? A gente às vezes escuta isso, né? Ou lê isso também, alguns testemunhos, algumas literaturas também, que às vezes é um discurso que aparece. Então não julga, seja acolhedor, né? E você que é cristão, manifesta o amor de Deus para essa pessoa, né? Assim, ora também por ela, né? E sim, indica que procure um profissional, porque aí ela está precisando dessa intervenção mesmo de um profissional da área da saúde mental. Talvez ela precise não só da psicologia, né, do psicólogo, mas também da ação da psiquiatria, que é um médico, né, que vai agir nessa parte química do cérebro. Às vezes, não quer dizer que todas as pessoas que têm algum problema com depressão que vão pensar, ou vão desenvolver, ou vão ter alguma ideação, pensamento suicida. Não é assim, porque a depressão também tem diversos níveis de depressão. E pode chegar em determinado nível que a pessoa
tenha, né, esse pensamento, essa ideação. E aí também a gente sabe que a depressão é necessário, algumas delas, a intervenção medicamentosa mesmo, porque falta, né, um neurotransmissor no cérebro, né, para que possa, que é a serotonina, né? Eu tô trazendo mesmo informação, viu, Carol? Isso aí, Que às vezes tem pessoas que tem pessoas que não conhecem. E aí às vezes pensa assim, que é só uma questão, né? E quando eu falo que é só, não é desmerecendo, que é uma questão comportamental, né? Que é uma questão, e aí quando fala nesse sentido, né? Mas é uma questão só comportamental, né? É nesse sentido que às vezes as pessoas falam de desmerecer ou de dizer que o outro ele não teve cuidado, né? E que não necessariamente é assim, né? Porque quando a gente fala em enfermidade, nem sempre é porque a pessoa não cuidou. Alguns casos é por alguma quebra, né? Mas outros são de circunstâncias mesmo que aparecem na vida, né? E aí Jesus ele diz: não, não tereis aflições, em mim você tem paz, tenha bom ânimo. Então aqueles que têm o Senhor têm uma ajuda ainda maior, né? Que é a ajuda daquele que pode agir onde o homem não pode. Eu gosto de dizer que Deus ele é aquele que age em nosso favor. Ele chega onde a ciência não consegue chegar. Deus é aquele que faz, porque Ele é o autor da vida. Então existe sim a medicina e não é errado. Existem os psicólogos, não é errado buscar ajuda psicológica, não é errado buscar ajuda psiquiátrica, não é errado buscar os médicos. O erro é você só confiar na medicina, você só confiar na psicologia e esquecer do Senhor. Aqueles que têm Jesus como Senhor da sua vida, sabem que Ele é a fonte da nossa vida, Ele é a nossa vida, né? Mas sim, né, a gente tem alguns conhecimentos, a gente pode lançar mão daquilo que não está ferindo a palavra de Deus. Nós podemos lançar mão nesse sentido de cuidar de nós mesmos, para que nós possamos cumprir tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E aí, se você está assistindo essa live, eu sei que a gente já está chegando no final, você está assistindo essa live, você se encontra em alguma situação como essa, algum problema psicológico, né? Busca ajuda, né? Especializada também. E sim, Deus tem cuidado para a sua alma. A palavra fala que Jesus é o bispo e o pastor das nossas almas. Então existe um cuidado especial da parte de Jesus Cristo para nos restaurar na nossa alma, para nos cuidar, para cuidar de nós e acessar coisas em nossas vidas que o homem não pode. Então, onde a medicina, onde a ciência não pode chegar, Deus é aquele que pode, né? Deus é aquele que nos dá sentido de existência. Deus é aquele que transforma as nossas vidas. Então, se você está assistindo, se sabe de alguém que está passando por algum problema psicológico, né? Algum problema relacionado à ideação suicida, manda essa live, né, para ela e se oferece como essa pessoa que pode ser um suporte, um apoio, né, para uma bênção de Deus mesmo, né, um instrumento do Senhor, para que essa vida ela seja preservada, para que essa vida ela possa ser restaurada. Aqueles que estão precisando de restauração, eles não precisam de apontamentos, eles precisam de um braço, né? Um braço que socorre, um braço que tira da tempestade, um braço que vem como esse refrigério, esse ar, né? Que traz o fôlego de volta, né, Carol? E Deus ele pode nos usar. Então, se você é cristão, está assistindo essa live e conhece alguém, não tenha medo, né? Chega com a palavra, mas também traz para essa pessoa a necessidade dela buscar ajuda, porque Deus, existe em Deus uma multiforme sabedoria e multiforme graça. Deus pode agir na vida de uma pessoa de diversas formas e Ele pode agir também através de profissionais habilitados, profissionais capacitados. E só para finalizar a minha fala, que eu já estou falando demais, né? Eu sempre lembro de Jeremias, quando Deus fala com Jeremias, com o profeta Jeremias, e ele pede para ele descer à casa do oleiro, e ali o Senhor estava querendo comunicar algo a Jeremias. E aí Jeremias vê o oleiro fazendo o vaso, e o vaso quebra ali nas mãos do oleiro, e Deus começa a falar com ele, diz assim: olha, eu sou aquele que pode fazer, trazendo para minha perspectiva, minha visão do texto,
né? Deus é aquele que pode fazer. Eu não sei o que é que a vida te causou, eu não sei o que as pessoas te causaram, eu não sei o que é que tem quebrado você em alguns sentidos, mas se você está nas mãos de Deus, é aquele que pode ele restaurar. É aquele que pode fazer o que homem nenhum pode, né? É aquele que restaura as nossas vidas, que molda as nossas vidas e que consegue nos dar uma plenitude que nada nesse mundo pode nos dar. Só Ele pode. Então, eu não sei o que a vida te causou, eu não sei o que as pessoas fizeram com você, mas eu sei que se você confiar em Deus, estiver nas mãos do Senhor, Ele é aquele que pode restaurar a tua vida por completo. E hoje o que é maldição, Ele pode transformar em bênção. Né? Então Deus é aquele que restaura, Deus é aquele, Ele é o Deus de toda consolação. Então existe consolação de Deus para a tua vida, existe restauração de Deus para a sua vida. Deus ele é aquele que quer intervir na sua vida. Deus é aquele que age em teu favor. Então eu queria que finalizar minha fala, né, deixando essa palavra, né, para todos que estão na live, seja você que esteja com algum problema ou não, sempre pode ter alguma área específica na nossa vida que talvez não esteja tão perfeita, mas Deus é aquele que pode chegar e deixar ela do jeito que precisa estar. Né? Então tem alguma área de repente na minha, na tua vida que precisa ser melhorada, né? Eu gosto que renovar a mente, ela vem de uma palavra que é anaikanos, né, que é uma completa mudança para melhor. Então, Deus ele sempre tem uma melhoria para fazer em nossas vidas. Então, se você está nas mãos do oleiro, ele sabe como te restaurar. E ele é aquele que restaura por completo. Amém? Amém. Ô, glória! Aleluia! É tempo precioso. Amém. Como é bom a gente estar debaixo da influência, né, de alguém como a Jane, que é uma mulher de Deus, que tem conhecimento da palavra. Foi, travou, voltou agora. Mas voltei. Que pode nos abençoar, né? Também com a formação profissional, e eu fico muito feliz como psicóloga também, né? De saber que Deus está levantando nesse tempo profissionais ungidos, que vão não só usar a profissão, mas também usar a palavra de Deus para ajudar e abençoar pessoas. Então, assim, eu quero, né? A gente já vai finalizando, eu quero agradecer a Jane, coração disponível, tempo disponível para estar com a gente. Agradecer as pessoas que nos acompanharam na live. A gente está abrindo, né, oficialmente uma série de lives que nós vamos fazer. E como o Jane falou... É mesmo, é a primeira, né? Claro que honra! Nós estamos estreando! Olha que honra! Como o Jane falou, né, o nosso objetivo aqui, como Projeto Ressurreição, na campanha do Setembro Amarelo, é mesmo poder levar uma palavra de vida, de esperança. Deus tem planos de paz. Para a gente que está aqui, para você que está aqui assistindo essa live e para pessoas que estão conectadas a você. Então, não é só nesse mês de setembro, né, que Deus quer restaurar vidas, transformar vidas. Mas nós vamos sim aproveitar, né, essa campanha para propagar a palavra de Deus, propagar ajuda, ferramentas. A psicologia pode ser uma bênção para a vida de tantas pessoas, tem sido, né? Eu sou psicóloga há 14 anos e em todo esse tempo eu tenho visto a psicologia ajudar pessoas. E é tão maravilhoso quando eu tenho a oportunidade de atender uma pessoa que é cristã. E aí ela pega as ferramentas da palavra, pega as ferramentas da psicologia e vai viver coisas maravilhosas. Então, eu quero realmente incentivar você que participou da live a acompanhar as postagens durante todo esse mês de setembro. Nós vamos ter textos, reels, outras lives com temas muito interessantes. Então, compartilha, convida os seus amigos, envia para pessoas, seja um canal para pessoas, né, também concordando com tudo que Jane falou. Seja uma escuta acolhedora. Não julgue, às vezes até no intuito de ajudar a gente acaba julgando. Mas você não deveria estar assim, por que você está pensando isso? Você tem tudo na vida. Mas vamos acolher, vamos demonstrar mesmo o amor de Deus
e sermos canais, né? E, claro, entender, falando de autocuidado, fechando, né? O nosso limite também para ajudar o outro. Existem Sim, pessoas que vão precisar de uma ajuda profissional. E se você não tem uma formação profissional, né, na área de psicologia, de psiquiatria, então tenha também essa sabedoria de dizer, olha, eu vou ajudar você a encontrar um profissional, eu vou te indicar alguém para que aquela pessoa possa viver esse processo e sair sim. bem, ser ajudada e viver, né, uma vida plena, a vida que Deus tem para nós. Então, Amém. muito obrigado mais uma vez, Jane. Obrigada a Obrigada todo também. mundo, né? A Camille estava aí, eu ia dar um oizinho para ela, né? Camille estuda aqui psicologia, É, também. eu lembro Nossa, dela. nossa quase colega. Eu queria agradecer a todo mundo, né, que esteve conosco mais uma vez, a Luana e todos do Projeto Ressurreição, a você, Carol, por essa troca, essa conversa, né? Thaís esteve comentando aí algumas vezes também, eu vi alguns comentários Sim, carinhosos e de incentivo sobre nossas vidas, né? Eu quero agradecer. O último que eu vi, ela falou: vocês são sem dúvida canal de Deus para esse tempo, amém, né? amém. Glória a E eu Deus. me emocionei aqui em alguns momentos, né? Porque eu creio mesmo que o Senhor tem levantado e Deus deseja utilizar, né? E usar a vida de alguns profissionais nessa área, né, para ser Amém. alívio, trazer restauração na vida de pessoas, porque a gente tem visto muitas pessoas, né, precisando desse auxílio, né, e quando a gente fala de restauração, Deus é aquele que pode nos restaurar e nos indicar a ajuda necessária, né? Então, queria Amém. mais uma vez agradecer, muito obrigada, foi uma honra poder estar com vocês. A live vai ficar Vai, gravada, não é, Camille. Carol? Então, você que não assistiu, pode também depois compartilhar para Isso aqueles aí. que ainda não puderam estar conosco aqui no ao vivo. Mais uma vez, muito obrigada e vai na paz de você aí, Carol, Gente, um para o grande seu abraço. compromisso. Nos vemos. Fique atento ao nosso perfil aí no Instagram do Projeto Ressurreição para você ficar sabendo das próximas lives. Tá bom? Muito obrigada, Jane. Tenham todos um Amém. restante de noite abençoado. Ah, E a gente vai se ver aqui no Setembro Amarelo. Fiquem na paz, sim. gente. Tchau. Tchau.